Boa noite a você, Gisele. Boa noite a todos que estão assistindo a Boa gente. noite. Muita gratidão de você poder estar conosco hoje, né? Nós vamos estar aqui conversando sobre gênero e sexualidade no século XXI. E para quem não conhece, a Gi, uma querida irmã, né? Ela é pós-doutora em educação pela Unicamp, ela é doutora em história social pela PUC, tendo feito também um estágio de pesquisa na França, e pesquisadora das temáticas de gênero, feminismos e história do corpo e sexualidade. E também ela é autora do livro Despindo Corpos, uma história da liberação sexual feminina no Brasil, né? E professora, assim como boa parte de quem está assistindo esse programa aqui conosco, né? Então, a Gi de longa data pesquisa essas temáticas ligadas à questão do corpo, de sexualidade, gênero, e ela se dispôs a estar aqui conosco para trocar uma figurinha sobre esses temas, tendo em conta que é certo que ainda existem tabus, crenças e desencontros acerca desse tema, né? Então, Gi, reitero o agradecimento da sua presença, obrigado por estar conosco aqui na RS Educação. Inclusive, Eu que agradeço. Só rapidinho agradeço. É sempre muito bom estar aqui com vocês, falando, sei lá, sobre temas voltados à história, à cultura. Sempre fico muito feliz com os convites. E é o que você falou, a gente tem uma irmandade aí, né? Não é só porque é história e geografia, mas é por tanto trabalho já junto, tanta coisa legal, né, que a gente já desenvolveu aí, que é muito bom estar junto aqui. não tem tempo sem espaço, não tem espaço sem tempo, né? Exatamente. É, Gi, tem uma coisa que já começa com uma interrogaçãozinha quando a gente vê o próprio material de divulgação desse nosso bate-papo, que é a diferença de gênero, sexo e orientação sexual. Para um leigo, Sim. qual que é a diferença? Bom, falar qualquer coisa relacionada à sexualidade, corpo, já é um tabu imenso, né? Porque envolvem aí questões morais e tudo. E aí, quando chega nesses conceitos, e é importante que a gente tem que entender a princípio que gênero, sexo, orientação sexual são conceitos. Então, assim, o que que é um conceito, né? Eu costumo explicar isso para os meus alunos. É uma coisa que dentro das humanidades, um monte de pensador, um monte de gente pensou e fez uma espécie de uma definição do que é aquilo. Então, ele não é uma coisa que você pode chegar e falar assim, ai, para mim é isso. Não, isso não existe. Pegando um pouco emprestado aí a ideia de conceitos, como por exemplo, nossos colegas das exatas eles usam. O pessoal que fala que 2 mais 2 são 4, isso é um conceito. Eu não posso chegar e falar assim, não, para mim 2 mais 2 é 22. Não, isso não existe, né? Então, assim, da mesma forma que os nossos colegas das ciências exatas têm seus conceitos, suas fórmulas, nós das humanas, nós também temos nossos conceitos e as nossas fórmulas, e gênero. E a ideia de sexo e orientação sexual são exemplos disso, né? Então, para um leigo, como que a gente tem que entender? Primeira coisa, que gênero significa códigos culturais relacionados à feminilidade e à masculinidade. Então, o que seria isso? Em cada época, em cada lugar, aí tempo e espaço de novo, né? Em cada época, em cada lugar, a gente vai perceber que existem códigos que são estabelecidos dentro da sociedade do que é feminino e do que é masculino. E que esses códigos, eles não são uma natureza, eles são constituídos dentro da sociedade, ou seja, dentro da cultura. Então, gênero, ele é uma questão, vamos dizer assim, um reflexo cultural daquilo que uma época considera feminino e masculino. É importante a gente perceber que quando a gente fala em gênero, a gente não está negando as diferenças biológicas. Pelo contrário, a gente está refletindo sobre papéis, sobre identidades sociais. Isso é muito importante, é identidade social. Quando a gente fala em sexo, a gente está falando aí sim de uma parte de natureza, né? Só que o que a gente percebe? Que a natureza ela não oferece um fundamento muito sólido para a gente entender o que é um homem e o que é uma mulher. Como? Bom, se a gente pegar só as questões físicas, a gente vai perceber que
pênis, vagina, testosterona, progesterona e estrógeno e terceio, não terceio, sei lá. São coisas muito rasas, né? Porque, por exemplo, a gente vai perceber que tem tanto homens quanto mulheres que têm disfunções hormonais. Tem homens e mulheres que nascem com essa parte, né, do aparelho sexual, do aparelho genital, do aparelho reprodutor, muito com algumas diferenças, e que isso fica muito raso a gente entender que só por essa questão da natureza, só por essa questão, então, do corpo biológico, é muito raso a gente entender o que é um homem e o que é uma mulher, né? Quando a gente fala em orientação sexual, aí sim a gente está falando de afetos, de desejos, né? E é importante a gente perceber que orientação é diferente de opção, né? Que opção parece que é uma decisão sua, que num determinado momento você falou assim, bom, agora eu gosto disso, né? E a gente percebe que não é bem assim que na maturidade da sexualidade humana que isso acontece, não é uma opção. Por isso que a palavra opção, hoje em dia, nem as humanas, nem a biologia é importante também falar das ciências biológicas, que também se debruça a entender melhor o que é o corpo, né? Essas duas áreas de conhecimento, elas já ultrapassaram essa ideia de opção há muito tempo. Para a gente ter uma ideia, fez recentemente 30 anos que a OMS tirou da sua a questão da homossexualidade como uma doença, por isso que homossexualismo entra como um conceito super pejorativo, porque ele entra com essa ideia de doença, né? E a gente entende que não, isso já faz 30 anos pela OMS, ou seja, é bastante tempo, né? Mas sim uma homossexualidade, que seria um comportamento, né? Que envolve aí afetos e desejos. É importante a gente perceber que gênero e sexo, ele pode ter um entendimento mais cultural, ou seja, ele tem um entendimento da cultura que ele está inserido, mas que orientação sexual, que essa sexualidade, ela é uma expressão da individualidade do ser humano, e que é importante a gente entender que dentro de uma democracia, o que cada um faz dentro de quatro paredes só diz respeito a ele próprio, e ninguém, a sociedade, a cultura, não deve se meter nisso. Gi, e Para seria, começar. e para começar só, né? Porque É. seria justamente por uma confusão oriunda disso, ou até mesmo uma aceitação do gênero, independente do sexo, que a gente tem hoje uma discussão tão ampla sobre a questão da ideologia de gênero. Existe ideologia de gênero? Não, não existe ideologia de gênero, isso é muito importante a gente já começar aqui, que quando a gente entende, então, a questão de gênero dentro das humanidades, dentro da biologia, essa ideia de ideologia de gênero, ela é totalmente infundada, né? É importante a gente perceber que quando a gente fala sobre gênero, sobre sexo, a gente está falando sobre corpo, né? E quando a gente entende corpo, a gente está, na verdade, falando de que não há um estado natural do corpo, né? Eu costumo brincar até com os meus alunos, assim, né? Tá, se a partir desse momento aqui na classe eu falasse, ó, tá liberado, cada um vai agir conforme os seus instintos. A gente não sabe como é mais. Talvez, é claro que isso existe dentro de nós, em alguma parte, mas a cultura, ela fala tão alto que a gente não sabe mais aonde está esse instinto, né? Então, assim, entender o corpo é mais fácil a gente entender que o corpo, na verdade, ele é uma linha de pesquisa, ele não é uma natureza, ele é uma linha de pesquisa das humanidades e da biologia, e cada uma entende de uma forma diferente, né? Quando a gente fala em ideologia de gênero, ou quando se fala em ideologia de gênero, primeiro a gente tem que entender essa questão de corpo e entender também o que significa ideologia, né? Porque ideologia, ela significa um conjunto de ideias, de pensamentos que dão um fundamento racional às opiniões de uma pessoa, de um grupo. Ou seja, tudo é ideologia, Sem né? dúvida. Tudo, qualquer opinião que a gente está colocando, ela traz uma ideologia, seja qual for. O problema é que nesse tempo que a gente está vivendo agora, ideologia virou de uma forma muito rasa, né? Ela virou meio que um sinônimo de coisa mentirosa. É muito louco isso.
Porque ideologia não tem nada a ver com verdade e mentira, tem a ver com um fundamento racional de uma opinião. E o que que a gente percebe? Que quem usa essa ideia de ideologia de gênero tem por trás uma ideia de que ideologia seria uma ideia falsa, tem uma ideia mentirosa. E aí a gente já percebe que é extremamente problemático, né? O que que a gente percebe então? Que quando se coloca ideologia de gênero, a palavra ideologia ali na frente de gênero, é uma ideia de querer falar que é mentirosa a ideia de gênero. Só que, assim, quando a gente vai para dentro da ciência, né, como eu falei, dentro da biologia, da medicina, dentro das humanidades, isso já é uma discussão que está aí há muito tempo. E é impossível silenciar essa discussão mais, né? O que que a gente percebe? Que as pessoas que falam sobre ideologia de gênero, além de não entenderem bem o que é ideologia, parece que o que está por trás disso é uma espécie de um medo que a família se desestruture e, consequentemente, a sociedade se desestruture. Porque eles estão tão presos a papéis definidos do que é homem, mulher, a função de cada um dentro da família, e eles só conseguem conceber isso dentro de um casamento monogâmico heterossexual. Eles não conseguem entender que a experiência da sexualidade humana é muito plural e diversa. Ela é pautada na diversidade. Então, na verdade um medo, né? Então, a princípio, quem fala ideologia de gênero, ele está tentando negar uma questão científica já, né? E, como eu falei, que vem né, das duas áreas que discutem o corpo, e além disso, ela expressa um medo de que a sociedade se desvirtue. Então, a gente percebe muito que quem fala sobre ideologia de gênero fala sempre sobre, não, porque a família em primeiro lugar, e não sei o quê. E a gente percebe que as famílias estão se remodelando, só que ninguém está falando contra a família, todo mundo quer que a família seja incluída novos personagens, né? Então a gente percebe que, por exemplo, em todo o discurso LGBT e tudo mais, o que que se fala? É para destruir a família? Não, é para incluir a regularização do casamento entre pessoas de um mesmo sexo, é para que eles possam ter direito à herança, adotar filho, enfim. Então, assim, não há esse medo. Quando a gente fala em ideologia de gênero, também num ponto mais, vamos dizer assim, mais grave, eu acho, tem a ver com a questão de um medo também, aí também a questão de medo, questão de alteridade, tudo, a questão que tem de que uma ideia, quando você não aceita uma ideia que não é a sua, isso é muito perigoso, porque quando a gente traz o debate, né, esse debate de ideologia de gênero, a gente vê que ele, lá no fundo, é contra a pluralidade. E quando a gente é contra a pluralidade, a gente está batendo aí numa coisinha, que não é pouca coisa, que se chama fascismo. E a gente já vê isso historicamente, aonde que ele deu, né? E isso é muito perigoso. É muito complicado, porque talvez parte da questão é justamente por desconhecer as categorias que você bem colocou, e em que pese uma compreensão que a gente tem que fazer tudo numa tábula rasa da sexualidade, né? Então, portanto, não abre. Aliás, tem até uma dúvida, né, com relação a isso. A sexualidade, ela é instintiva, ela é natural? Então, a gente entende que uma parte dela, ela tem um instinto. Claro, todos nós temos um instinto, mas a cultura, ela é tão forte que é claro que existe uma normatividade de alguns padrões que, vamos dizer assim, que é o que a gente mais se acostuma a ver, que a gente mais... é que... É isso, que tem mais costume de ver. E a gente percebe isso, que mesmo a gente tendo aí imagens avassaladoras de um mesmo tipo, que vai ser, é claro, heteronormativo, mesmo assim tem pessoas que não se identificam com aquilo. Ou seja, mais uma razão para a gente entender que isso não é uma opção, porque senão todo mundo ia seguir aquele padrão. Mas tem gente que olha aquilo e fala: putz, não me diz, não traz meu desejo, não traz a minha identidade. Ou seja, ele vai por uma tangente ali, né? O que mostra, mais uma vez, que existe uma natureza? Com certeza, a gente tem uma natureza, mas a cultura, ela diz muito.
né? Prática, não digo determinante, mas ela é uma grande influenciadora e é causadora desses impactos também, como você bem coloca, né? Porque parte da cultura envolve uma determinada aceitação de padrões que coloca o indivíduo a se limitar dentro das possibilidades, dentro daquilo que ele tenha de íntimo em si, ou de identidade, por assim dizer, né? E, Gi, qual foi a sua Sim. trajetória dentro do campo da história, né? É claro que os campos das humanas, eles são dialogáveis, né? A gente brinca muito com isso, mas qual foi a sua trajetória para estudar, aliás, como que te delimita esse objeto, como que você trabalha esse objeto dentro da história, tendo em conta a sua caminhada? Você diz assim, como eu cheguei nessa coisa de estudar a questão da sexualidade, isso, né? Isso, dentro do, Tá. obviamente, dentro das categorias da história, como que você Uhum. amarra isso para ter toda essa produção? Uhum. Bom, eu comecei, na verdade, me interessando sobre a questão da história das mulheres, então aquela coisa de dar a voz às mulheres dentro da história. Eu comecei meu caminhar como pesquisadora até nisso. Aí depois, com essa, que a princípio era uma curiosidade, uma questão até pessoal, como mulher, para, né, me entender no mundo e não sei o quê. Depois, a partir dali eu comecei a trilhar aí um caminho dentro das revistas femininas, né? Então, assim, as revistas femininas, elas, eu entendo elas como, pelo menos, né, hoje em dia já nem tanto, mas numa grande parte do século XX, ela foi muito determinante como um grande manual de gênero, vamos dizer assim, né? Ela era um grande manual de como bem Comportamento. expressar a feminilidade, exatamente, é comportamento. Então, eu comecei a pesquisar as revistas femininas. Então, no meu mestrado, eu pesquisei a Revista Feminina, era o nome, né? E lá eu já comecei a tentar buscar, dentro da história do corpo, a questão da beleza e da moda. Né, como grande norteadoras desses códigos da feminilidade nos anos 10, 20, 30. Né? Só que uma coisa que me chamou muito a atenção é quando eu analisei todas essas, né, foram mais ou menos uns 20 anos que eu analisei da revista feminina, é, eu vi que assim não tinha nenhuma coisa, nenhuma menção falando sobre a questão da sexualidade. E é claro que quando a gente vem para os dias de hoje, a gente vê que é um discurso muito forte, né? Inclusive nas próprias revistas femininas. Como eu falei, hoje em dia está se mudando muito isso, né? Mas por conta da internet e tudo, mas até há pouco tempo, não muito, a gente vê, né, a questão de a revista nova com o manual do orgasmo e não sei o que, ou seja, sempre esse apelo, né, Sim. muito grande das revistas como manuais e falando muito da questão sexual. E daí aquela minha questão, poxa, em algum momento deve ter acontecido alguma coisa para mudar esses padrões todos. E aí que eu comecei a desenvolver a minha pesquisa de doutorado, que aí eu fui dentro da revista Cláudia e da própria revista Nova para pesquisar essa questão da sexualidade, né? E aí que veio a questão de estudar a liberação sexual feminina no Brasil. Então foi toda uma trajetória para até chegar realmente, né, de entender como que entre 61 e 85, que foi o meu período, né, que eu pesquisei no doutorado, como que aconteceu a liberação sexual feminina, e aí até, claro, até entrando outras questões aí, que era como fazer uma liberação sexual em meio a uma ditadura militar, né? Era uma outra questão bem grande aí para pesquisar, mas aí foi quando eu pesquisei, né, toda a questão do doutorado, e depois no pós-doc, aí a minha questão era como era comparar isso com algum outro lugar, como você bem colocou, né, que eu tive essa experiência na França, estudando, é uma cultura que eu conheço, né, relativamente bem, então a minha ideia do pós-doc foi justamente fazer essa comparação entre a liberação sexual aqui e lá. E quando você fez a primeira pesquisa, quais foram as principais ou maiores mudanças da liberação sexual que você observa? Olha, a gente percebe que quando a gente analisa essa questão da liberação sexual feminina, a gente percebe quanto que os anos 60 realmente ele mudou muito, né?
como a mulher via o seu próprio corpo, né? Porque antes a gente percebe que as mulheres elas tinham uma responsabilidade em relação à gestação, em relação à gravidez, em relação à procriação, vamos dizer assim. Não que isso tenha terminado, é claro, mas a gente vai perceber que os anos 60, principalmente por conta da pílula anticoncepcional, entre outras coisas, que vai existir toda uma mudança de padrão para que o sexo não seja só para procriar, mas um sexo que pode ser para divertimento, vamos dizer assim. Então a gente vai perceber que abre essa possibilidade para as mulheres, né? Porém, a gente vai perceber que existe um manual também, né? Por isso até que é uma coisa que eu questiono muito no meu trabalho, é liberação. Liberação a gente entende que é liberar, né? Pode tudo, só que não é bem assim. A liberação sexual, ela teve regras, vamos dizer assim, né? Era o corpo jovem, era o corpo sem deficiência, era o corpo branco, era o corpo. Então tem aí algumas questões aí, né? Não é qualquer corpo que tem o direito de se liberar, pelo menos nesses anos. A gente vê que hoje, é claro, a liberação ela não acabou em 85, muito pelo contrário, ela continua acontecendo, é um processo histórico, né, que continua e a gente vê que tem novos sujeitos aí sendo colocados. Uma coisa até que eu posso até falar sobre quando eu fiz essa comparação entre a liberação sexual aqui e na França, a gente percebe também quanto que foi uma coisa importante na liberação sexual francesa, para as mulheres francesas, de trazer para as mulheres uma questão mais de uma mulher sujeito. Não foi só discutido a questão da sexualidade. Então, assim, se liberar não era só entre quatro paredes, vamos dizer assim, né? Ela era também ocupar um espaço público diferenciado, né? Na França se falou muito isso, e no Brasil a gente vê que esse discurso, que na França ele teve muito forte a questão dos movimentos feministas à frente, o próprio MLF, que foi super importante lá, o Mouvement de Libération des Femmes, né? Movimento da liberação das mulheres, que foi muito forte lá, a gente percebe que por conta da ditadura aqui, ele ficou um discurso esvaziado, porque os movimentos feministas não tiveram essa força e eles foram um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer calados, mas abafados pelos movimentos contra a ditadura. Olha só, quer dizer que eles E tiveram, aí a gente tiveram voz. percebe que há um esvaziamento dessa questão da mulher sujeito. E a gente percebe que aqui no Brasil ficou muito mais uma liberação do corpo, ele ficou só essa questão do corpo mesmo, da questão da sexualidade, e não proporcionou ocupar outros lugares das mulheres. Quando você compara essa liberação no Brasil com outros lugares do mundo, seria esse o ponto-chave do Brasil para a gente usar como referência para entender a liberação sexual comparativamente? Como assim? Você diz que esse seria o ponto principal se comparado a outros lugares? É, sim, com certeza. A gente vai ver que isso, em alguns outros países da América Latina, isso também esteve presente por conta das ditaduras, né? Porque é interessante a gente ver isso, né? A liberação, pensa por exemplo, pegar aqui o Brasil. A gente vê que a censura ela acontecia de uma forma muito grande, que a própria Revista Nova passou por censura, a Cláudia não, a Nova passou, né? É, mas a gente percebe que existe todo um processo é, de falar, de censurar as questões de um comportamento muito liberal, vamos dizer assim. Então tinha essa preocupação aqui, a gente observa isso, mas a gente percebe que a ligação entre Brasil e Estados Unidos era tão grande na época, o alinhamento, Guerra Fria, aquela coisa toda era tão grande, que eles não conseguiram abafar completamente. Então a liberação teve que acontecer Entendi. aqui. E isso é mais uma vez que a gente percebe aquela questão que a gente fala muito, né, em relação à ditadura militar aqui no Brasil e tal, de como que ela é mais um episódio no desenvolvimento capitalista, no alinhamento com os Estados Unidos,
Então a gente percebe que existe essa questão. Se a gente comparar isso com outros países da América Latina, é muito parecido, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o próprio Estados Unidos, a liberação lá, ela tem uma preocupação muito maior em inserir as mulheres no mercado de trabalho, coisa bem capitalista mesmo, sabe? Então a gente percebe que tem diferenças. Na França tem essa coisa da mulher sujeito, então eles vão já em 73, 74, já vão considerar o aborto como legal. Então, assim, é uma questão bem diferente, né? Um processo bem diferente. São processos bem distintos, né? É, É. sobretudo, até eu gosto muito de usar como referência para entender alguns processos, não sei se você concorda, o próprio processo brasileiro, em que a nossa democracia ela é muito jovem, né? Não usar isso como desculpa, naturalmente, para uma série de questões que se colocam, mas mesmo assim parece que existe um timing entre ter um papel assinado falando que nós temos uma Constituição cidadã, né? Em que você respeita os direitos do indivíduo, até você ter uma pauta, vamos chamar assim. Ó, o gato. Só um minuto. A gente estava falando de gato, ó. Ó, apareceu já. Não pulou aqui, mas está causando ali atrás. Linda, para com isso. A gente falou que isso ia acontecer, tá vendo? Não é? É. Então me parece, não sei se você concorda com isso, mas também uma questão que parece que existe um timing entre você ter um processo democrático e você ter uma pauta democrática. Parece que, não sei se é tão absurdo isso que eu estou colocando. O que você acha? Sim. Porque você diz assim, uma coisa no papel, uma coisa na prática. E Com certeza. a própria Com questão. certeza. Pode falar. Não, não, com certeza. É porque uma coisa tá lá escrita, né? Todos são iguais perante a lei. E aí a gente vê que não é bem assim. Olha, ela tá causando mesmo, só porque a gente falou que o gato ia causar no meio da live. Né? É, Muito mas bom. é, mas é bem isso, essa questão de uma coisa tá na prática, uma coisa tá no papel, há diferenças, claro, e aí a gente percebe o quanto que tem mudanças que partem, né, de cima, da estrutura do Estado para baixo, como outras que partem da sociedade para cima, né? Então tem esses dois jeitos, vamos dizer assim, da sociedade evoluir, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Ela cismou mesmo em causar. E diz uma coisa, trazendo para o hoje, né? O que a pandemia muda em Uhum. relação à sexualidade? Olha, Traz isso ela é para a um. live. Eu vou pegar, peraí. Pronto. Agora ela para, ó. Essa é a Glinda, gente. Então, olha, nesse momento de pandemia, a gente pode observar realmente uma mudança bem interessante e com certeza vai ser tema de pesquisa daqui para frente, né? Aí dentro da história, da sociologia, todo mundo vai começar a pensar nessa questão. A gente observa, por exemplo, se a gente pegar o século XX, né? Claro que teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, daí sempre depois tem lá os baby booms e tal, que tem uma mudança, uma certa liberaçãozinha, vamos dizer assim, no pós-Primeira e pós-Segunda Guerra, a gente observa isso. Então, tem momentos, vamos dizer assim, que processos históricos mudam o comportamento sexual. Então, Primeira Guerra, Segunda, a liberação sexual dos anos 60, dos anos 70, a questão da AIDS, ela muda também e, com certeza, a maior mudança que a gente está tendo já agora, entrando em século XXI, é a questão de como a pandemia ela está mudando e vai mudar com certeza daqui para frente a questão dos comportamentos sexuais. Porque a gente observa que existe essa questão de não poder ter contato, né? É claro que impossibilita e muito a questão sexual, mas abre outras possibilidades dentro desse mundo virtual. Então a gente percebe já alguns números chegando, como por exemplo, um aumento de 50% nos acessos de sites pornôs, um aumento de 40% na venda de produtos dentro do mercado erótico. Então a gente percebe que são formas virtuais
de você tá fazendo sexo, porém de um jeito totalmente diferente. E se isso continuar, a gente vai observar que com certeza vai ter um aumento em relação a isso. O que a gente pode também fazer uma previsão aqui também é que talvez exista uma espécie de discursos moralistas aparecendo. A gente percebe que isso aconteceu, por exemplo, quando teve o advento da AIDS, né? E é interessante que, por exemplo, até a questão da AIDS está bem pesquisada, desenvolvida, saber realmente como ela era transmitida e saber meios de não pegar, né? Até isso acontecer, teve todo um discurso moralista muito complicado, né? A gente percebe que com a questão da Covid-19, da pandemia, isso acontece, né? E talvez de um jeito até um pouco pior, porque você não precisa ter um contato tão íntimo para você pegar a doença. Claro, pelo que se diz, ela não passa, ela não é transmissível sexualmente, mas o contato com os corpos, com a saliva e tudo, ela vai trazer um contágio muito fácil. Então, ela seria um contágio até mais fácil do que o próprio HIV. Bom, dessa questão dos discursos moralistas, né? A gente percebe que talvez a gente veja aí uma espécie de um tabu, por exemplo, para os profissionais de saúde, porque eles são mais suscetíveis à doença, porque eles estão na linha de frente. E indo até um pouco mais longe, talvez quando comece a abrir um pouco mais né, essa coisa da pandemia e tudo, os solteiros tenham talvez um lugar de assim uma desconfiança em relação aos solteiros, porque eles vão estar num lugar de mais vulnerabilidade, porque para ele se relacionar, ele está se relacionando com o diferente, com aquele que não está na mesma casa, ele está tendo que se colocar para ele ter um momento, vamos dizer assim, íntimo, ele está tendo que se colocar numa situação talvez de risco. Então, talvez isso a um longo prazo chegue até a uma coisa meio moralista, né? Sem contar aquela coisa que também, né, com o discurso moralista, de um lado vem aquela romantização da família, da casa, dos bons costumes. Então, isso Claro. também pode modificar também essa questão da sexualidade no meio da pandemia aí. Mas são previsões, vamos dizer assim. Vamos ver o que vai rolar. Né? Uma ótima futurologia. Exato. Poxa, Gi, muito bacana. Eu queria muito agradecer aí a sua possibilidade de estar conosco, né? A Gisele está conosco, inclusive, com cursos aqui na RS Educação, com projetos, né? Vamos deixar aqui também a indicação da obra, das obras dela, né? E eu quero, de coração, agradecer você por estar por perto, mais uma vez, né? E espero Ok. que possamos ter mais e mais diálogos para tentar desmitificar esses temas todos que afligem aí a sociedade como um todo, para que cada qual possa se liberar dentro das variáveis temas que possam fazer com que o ser humano se realize existencialmente, que eu acho que esse é o nosso papel dentro da Humanas e como ser humano. Com certeza. É aquela coisa, gente, discutir gênero é conscientizar que a diversidade é algo que constitui o ser humano. E não adianta negar isso. Nós somos seres plurais e não existe fórmula, né? Eu acho que discutir a diversidade, discutir gênero é incluir tudo e todos. E discutir também situações, a gente não comentou, mas é discutir também e melhorar números, como, por exemplo, a questão de homofobia, a questão de feminicídio, a violência doméstica. Então, quando a gente discute com responsabilidade, né, esses conceitos, essas questões, elas fazem muito bem para a sociedade, porque é, elas trazem aí um olhar diferente para a diversidade e ela pode fazer com que essas violências dentro da sociedade não aconteçam. Sim, sem dúvida. Ainda temos índices altíssimos de violência, crimes de gênero, temos uma série de questões ligadas a isso, que é um absurdo imaginar, né? No entanto, parece que, como você bem colocou aí, como parte do comportamento social, parece que uma, uma evolução cultural traz no seu bojo o seu contraponto, né? Então, isso que é o nosso Sim, desafio para buscar uma sociedade mais
solidária, não solidária apenas no sentido de, da solidariedade mais assistencialista, mas no sentido de humanismo mesmo, né? Eu acho que a gente precisa se ver no Sim, outro e em se vendo no outro, respeitar o outro para que possamos cultivar uma série de valores que possam é, criar um contexto de vida do bom, do belo, né? Então, acho que essa que é a nossa exato. busca aqui, não? Com certeza, e que seja para tudo e todos, né? Ou seja, discutir esse tipo de coisa faz bem para abrir a nossa cabeça, faz bem para a sociedade em si. É muito importante falar sobre pluralidade, diversidade, e aquilo que eu falei lá no início, são discussões que estão aí, não dá para parar de falar sobre isso. Né? Então, assim, querer negar isso hoje em dia é totalmente inconsistente, não tem como. A questão é como saber falar de uma forma responsável para realmente poder fazer essa mudança até num sentido social mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. É isso daí, cada indivíduo se encontrando e encontrando suporte para se encontrar dentro da sociedade, dentro do território, né? Gi, novamente, muito Isso, obrigado. Espero que tenhamos outras e outras. E boa com noite certeza. a você e todos aqui. Obrigada a todos, obrigada, Sérgio, pelo convite. Sempre fico super feliz de participar. Conte comigo. E para todos, obrigada pela participação. Boa noite. Se alguém tiver dúvida, pode me mandá-la pelo Instagram que a gente conversa mais um pouco. Sem dúvida, eu vou deixar marcado aqui o perfil da Gisele. E aqui também temos aqui as informações com relação às atividades fora do Instagram que nós oferecemos, né? A Gisele está conosco aí com cursos, com palestras, com uma série de outras atividades, né? Uma agenda bacana aí conosco. E ela também tem um perfil bem bacana aí bem instigante, né? Para quem puder conhecer, tá bom? Gi, obrigado. Grande beijo. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Tchau, boa noite.